pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Elma, professora de língua portuguesa, e hoje nós estaremos fazendo uma revisão do assunto que já estamos estudando. Então hoje nós vamos revisar frase, oração e período, porque eu percebi que alguns alunos ainda estão um pouco perdidos com relação a esse assunto. Então hoje nós vamos fazer essa revisão para vocês compreenderem melhor, né, a diferença entre esses termos. Então vamos lá. Primeiro nós vamos analisar frase. E aí, para começar a analisar a frase, eu quero que vocês olhem aqui essa tirinha. Essa tirinha que tá aqui do lado. E eu vou ler pra vocês, tá bom? Então aqui na primeira tirinha tá escrito assim: socorro, uma água viva. Na segunda tirinha: não é uma água viva, Carol, é só um saco plástico. Aí na terceira tirinha: socorro, poluição. Quando a primeira tirinha diz assim: socorro, uma água viva, aí não tem nenhum verbo. E além de não ter nenhum verbo, o mais importante é saber que possui um sentido completo. Se possui um sentido completo, uma ordem de palavras que te dá um sentido, significa que é uma frase. Ou seja, não te faz duvidar, não te faz pensar o que, como e por quê. Não, você já entendeu. Então, o que é que vocês devem colocar em mente? Que a frase, ela é um enunciado com sentido completo. E para o nosso entendimento, para formar o nosso conhecimento, é interessante que vocês saibam que a frase, ela pode ou não ter verbo. Mas nesse caso, nós vamos estudar as frases que não têm verbo, ok? Porque quando tiver verbo, nós vamos chamar de oração. Então vamos lá para a oração? Vamos entender o que é uma oração? A oração é um enunciado com sentido completo, mas que obrigatoriamente precisa ter um verbo. Se não tiver um verbo, não é uma oração. Então, quando na tirinha diz, né, é um saco plástico, o verbo é transforma essa frase em uma oração. Então, a oração é uma frase com sentido completo que obrigatoriamente tem que ter um verbo, tá? Então, toda vez que eu perguntar assim, quantas orações tem nesse parágrafo? Eu coloco um parágrafo para vocês estudarem e eu pergunto quantas orações tem nesse parágrafo, vocês vão contar quantos verbos tem. Se tiver 5 verbos, significa que são 5 orações. Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, se for uma locução verbal, ou seja, 2 verbos juntinhos, significa que essa locução verbal vai ter o sentido de um verbo só. Você conta como um. São 2, mas você conta como um. Por exemplo, quando você diz, estou indo para a escola, nós temos aí o verbo estou e o verbo ir. Então, eles estão juntinhos, estou indo para a escola. Quando eles estão juntinhos, significa que é uma locução verbal. E se é uma locução verbal, ele equivale a um verbo só, ou seja, a uma oração só. Isso que vem a ser oração. Agora, se for uma oração, por exemplo, fui para a escola e voltei cedo para casa. Então, fui, tá no início, voltei, tá lá no final, estão separados. Então, significa que aí tem 2 orações, ok? Vamos agora compreender o que vem a ser um período, tá? Professor, o que é que o período tem em comum com a frase e com a oração? O que eles têm em comum é que eles possuem um sentido completo, né? Tem que possuir um sentido completo, uma organização entre as palavras e que ele se inicia com letra maiúscula e termina com sinal de pontuação. Por favor, não esqueçam da letra maiúscula, porque geralmente vocês esquecem muito de iniciar a frase, a oração e o período com a letra maiúscula. E vocês não fazem isso porque vocês não sabem. É porque eu não sei o que é que acontece com a mente de vocês. Enfim, o período, ele é uma frase que se organiza em torno de verbos também. E aí, o que acontece? Pode existir o período simples e o período composto. Aquela oração ou aquela oração que tem um verbo vai se enquadrar no período simples. Aquela oração que possui 2 ou mais verbos
vai se enquadrar no período composto. Então é como se fosse uma promoção. Uma frase que se torna uma oração que pode se tornar um período simples e um período composto. É isso que ocorre. Então vamos para os exemplos. Vamos ver o que é. Vamos ver um exemplo de período simples, um exemplo de período composto. Por exemplo, João, olha aqui. João pulou o muro. Qual é o verbo dessa frase? Pulou, não é isso? Exatamente, pulou. Então você consegue observar que só tem um verbo. Apenas um verbo. Se tem apenas um verbo, significa que tem uma oração. E se tem uma oração, significa que é um período simples. Uma dica, eu vejo que às vezes vocês têm dificuldade de encontrar o verbo. Uma dica é tentar conjugar. Não vai dar certo para todos os verbos, porque alguns verbos têm uma conjugação diferente, mas vai ajudar muito no processo. Por exemplo, João pulou o muro, né? Então, eu pulo, tu pula, nós pulamos. Deu certo. Mas se eu coloco, por exemplo, muro, eu muro, tu mura, nós muramos, não dá certo. Não tem lógica. Então, não é um verbo, né? É um substantivo. Então, vamos para o próximo, período composto. O período composto é aquele que vai ter dois verbos. Então, por exemplo, João pulou o muro e foi para a escola. Por exemplo, João pulou o muro e foi para a escola. Quais são os verbos que nós temos aí? Exatamente, pulou e foi. Então, se tem dois verbos, significa que tem duas orações e significa que é um período composto. Espero que com essa aula de hoje vocês tenham compreendido melhor. Fiquem atentos à descrição da atividade aqui embaixo, que a Pro vai colocar uma atividade para vocês bem simples, mas que vocês possam fixar o conteúdo. Um beijo e espero que tenham entendido. Ai, como eu queria que os meus vizinhos calassem a boca.